No episódio de hoje, o pastor Bill Santos, diretamente da Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, irá estudar o verdadeiro sinal de lealdade a Deus. Fique sintonizado, o Está Escrito Canadá está começando agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Eles eram 100 cientistas, químicos, biólogos. Eles queriam que o mundo soubesse que eles eram céticos. Eles vinham das universidades mais conhecidas do mundo inteiro. Os seus doutorados eram de Cambridge, MIT, Stanford, Rutgers. Muitos deles lecionavam nas grandes universidades norte-americanas, como a Universidade de North Carolina, Universidade de Florida, Colorado, Nebraska, Missouri, Utah, Pennsylvania, Iowa, Georgia. O que eles queriam que o mundo inteiro soubesse que eles eram céticos. Bem, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. A rede pública de televisão aqui nos Estados Unidos, chamada PBS, algum tempo atrás, passou uma série de sete episódios sobre a evolução. Ao eles terminarem esses 7 programas, um dos porta-vozes da rede pública disse o seguinte: todas as evidências científicas conhecidas suportam a evolução, assim como praticamente todos os cientistas bem conceituados do mundo. Estes 100 professores e cientistas e homens com doutorados das melhores universidades do mundo queriam que o mundo soubesse que eles não concordavam com essa declaração. Então, eles escreveram um artigo, em inglês era Scientific Dissent from Darwinism, uma discórdia científica do darwinismo, onde eles disseram que eles não acreditavam que todas as evidências apontavam para a evolução. Entre estes homens, existiam alguns cientistas muito famosos. A sua declaração foi esta: nós somos céticos quanto à posição da habilidade de mutação aleatória e a seleção natural por causa da complexidade da vida. Estes homens não eram alguns fundamentalistas, alguns loucos religiosos. Entre eles era o cientista que ganhou o prêmio Nobel em ciência, Henry F. Schaefer. Entre eles era Fred Sigwarth, um professor na Yale University. Muitas pessoas hoje dizem que para acreditar neste livro, nas Sagradas Escrituras e principalmente na história bíblica da criação, é necessário rejeitar tudo quanto a ciência tem nos ensinado. Será? Será que eu posso ser um cristão, acreditar na história da criação contida no livro de Deus e não ter que rejeitar a ciência? Eu acredito que uma não combate a outra. No seu livro, que ele escreveu em 1990, o grande cientista israelense Gerald L. Schroeder disse que não existe nenhuma contradição entre o relato bíblico da criação e aquilo que a ciência tem mostrado. Paul Davies, outro grande cientista, já escreveu vários livros. No livro dele, A Mente de Deus, The Mind of God, ele disse o seguinte: existe algo ocorrendo atrás de tudo. A impressão de haver um planejamento é indiscutível. Amigos, vocês podem saber nesta noite que para aceitar
a Bíblia, não é preciso rejeitar aquilo que tem sido descoberto no laboratório. A Bíblia e a criação se encaixam perfeitamente com a ciência. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, Deus é o centro do livro de Apocalipse. Eu quero que vocês venham comigo a uma cena impressionante. Para João, uma porta é aberta. Uma voz soa que nem uma trombeta, e o apóstolo João escuta as seguintes palavras. Apocalipse 4, verso 1. Suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Depois, João é convidado a entrar num lugar muito especial. Ele entra pela uma porta, e ele se encontra diante de um trono glorioso. O trono parece que está sobre um mar de vidro. O ser que está sobre esse trono é brilhante. Parece que todas as cores do arco-íris estão saindo dele. 24 oficiais estão ao redor desse ser no trono, cada um vestido de branco. Cada um dos 24 estão assentados sobre um trono e eles têm coroas na sua cabeça. E de repente João escuta 4 seres viventes declarando o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É uma cena de louvor, seres criados, seres angélicos, consumidos com o louvor de Deus. Imediatamente depois de ouvir essas palavras, a Bíblia nos diz que esses 24 anciãos, eles se prostram diante dos pés do rei que está sob o trono e colocam as suas coroas aos seus pés e declaram: Senhor nosso, é nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. O que eu acabei de descrever é uma cena no livro de Apocalipse que é inesquecível. O apóstolo João viu esta cena em visão. A Bíblia diz que João, o autor do Apocalipse, entrou em visão diretamente na sala do trono de Deus. E ele descreve esta cena bem no início do livro do Apocalipse, para que todos nós sabemos, ao ler esse livro, que o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus glorioso. O nosso Deus é o único que merece louvor. Por quê? Por que o nosso Deus merece ser louvado? Porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele. Mas a verdade é esta nesta noite. Uma grande parte da humanidade não vê Deus mais como Criador. Uma boa parte dos cidadãos do nosso planeta se separaram de Deus e não mais o veem como o Criador de toda a terra. Para eles, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus de majestade, diminuiu em tamanho. Ele diminuiu em poder. Para muitos do nosso mundo nesta noite, o nosso Deus não merece louvor. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que essa mudança tão drástica no pensamento de tantos para com o nosso Deus? Bem, existem várias razões, mas uma delas eu acho começou em 1831. Havia um navio em inglês chamado The Beagle, e esse navio veio da Inglaterra e foi para a costa oeste da América do Sul. O propósito dessa viagem era para tentar melhor descobrir aquela região da costa oeste da América do Sul. Naquele navio havia um homem. E quando esse navio chegou nas ilhas, não sei como é que diz em português, mas em inglês é Galapagos Islands,
as ilhas do Galápagos. Este homem era um naturalista que estava a bordo. Ele demonstrou um certo interesse nas espécies diferentes de animais que tinham lá, nos pássaros. Ele começou a fazer algumas anotações sobre aquilo que ele viu lá, sobre as diferenças em cores, em outras coisas diferentes desses. E essas anotações daquele naturalista transformaram a maneira de que muitos no mundo pensam a respeito de Deus. Quem era esse homem? Ele era Charles Darwin. E a sua teoria era a origem das espécies por seleção natural. A sua teoria chocou a Inglaterra, chocou a muitas pessoas, mas de repente, algumas observações que ele fez quanto à diferença de certas espécies, essas observações de repente eliminaram a necessidade de um Deus criador. Nós não precisávamos mais de um criador, porque agora nós tínhamos a teoria da evolução. Deus não era mais necessário, mas Deus tem uma resposta nesta noite para o problema da evolução. Faz parte da sua última mensagem, que é para ser pregada ao mundo inteiro. Nós encontramos em Apocalipse 14, verso 7. Ele diz com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O último apelo do livro de Apocalipse, a última mensagem que é para ser pregada a todo mundo, é para adorar o Criador. E essa mensagem, esta última mensagem para ser pregada no mundo, tem a sua origem no livro de Princípios, no livro de Gênesis. Este tema de adoração é um tema crítico para nós hoje. É um tema bem comum ao nós lermos todos os livros da Bíblia. E nós sabemos que a última crise espiritual no mundo, que é falada, contada no livro do Apocalipse, vai ser com respeito à adoração. Verdadeira adoração versus falsa adoração. Adorando o Criador está no centro de tudo. Vamos voltar às nossas origens nesta noite, para que nós possamos melhor entender o nosso destino. Vamos voltar ao livro de Inícios, para melhor entender o livro do fim, que é o Apocalipse. Este mundo fascinante em que nós habitamos foi criado em 6 dias literais. 6 dias literais. E ao Criador contemplar a sua obra após cada dia, ele dizia: é bom. Ele gostava de ver. Depois veio o último ato da criação. Quem sabe o ato mais majestoso de toda a sua criação. O Criador vira para o Pai em Gênesis 1, 26 e 27 e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem não podia receber maior honra do que saber que nós fomos criados na imagem de Deus. Deus demonstrou supremo amor para com nós, a Ele nos criar. Depois da criação de Adão e Eva, no 6º dia da criação, a Bíblia nos diz em Gênesis 2, no verso 1, assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. Apenas 6 dias de trabalho, e o nosso Criador criou o mundo inteiro e tudo quanto nele há. Não parece ser muito tempo, 6 dias apenas. A minha esposa, que está assistindo lá no Canadá nesta noite, reclama que em casa demora muito mais para fazer coisas em casa, né? Mas eu não sou Deus.
Para Deus, 6 dias não é um problema. A Bíblia nos diz em Salmo 33, verso 9: pois Ele falou e o mundo foi o quê? Foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Deus falou e apareceu. 6 dias, Adão e Eva, imaginem, primeiro dia de vida, eles contemplaram aquele sol brilhante. Ao chegar à tarde, eles começaram a ver aquele sol lentamente se pondo no horizonte. Terminou o 6º dia da criação. Mas a história da criação não termina aí. A Bíblia continua. Gênesis 2:2. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia da criação. No outro dia eu estava assistindo um programa na televisão e o locutor lá, o pessoal que estava anunciando lá, que estava apresentando o programa, ele fez troça. Vocês usam essa expressão? Em Portugal eles usam. Fez troça de Deus. Ele disse, esses cristãos adoram um Deus que depois de 6 dias de trabalho teve que descansar. Deus descansou. É verdade. Mas Deus descansou por quê? Não porque Ele estava cansado. Porque a Bíblia diz em Isaías 40:28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. A Bíblia diz que Deus descansou não porque Ele estava cansado, mas Deus se deu o privilégio, a satisfação de contemplar a sua criação juntamente com os seres que Ele tinha acabado de criar. Ele teve a oportunidade de passar algum tempo contemplando tudo quanto tinha acontecido durante aqueles 7 dias. Mas a Bíblia depois diz que Deus fez algo muito especial. Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A Bíblia diz que no 7º dia, Deus abençoou o 7º dia. Deus santificou o 7º dia. Deus descansou no 7º dia. E amigo ouvinte, enquanto nós permanecemos fiéis ao sábado, nós jamais vamos esquecer a nossa origem. Enquanto nós, seres criados, enquanto nós permanecermos fiéis na guarda do sábado, nós jamais vamos esquecer de onde é que nós viemos e jamais vamos esquecer qual é o nosso destino eterno. Porque em cada 7 dias, em cada 7º dia, nós estamos sendo religados com o nosso Criador. Será que era possível que ao Deus olhar pelos séculos da história, será que é possível que Deus sabia o nível de estresse e ansiedade que a sua criação ia passar? E Deus soube que o pecado ia criar um abismo entre Ele e as suas criaturas, e que eles iam necessitar de uma religação com o seu Criador. A Bíblia revela essa verdade, que quando chegou o tempo de Moisés,
O povo de Deus que tinham estado escravos no Egito já tinham esquecido do sábado de Deus. Eles esqueceram daquele dia especial que Deus tinha para eles. Mas Deus tinha um plano para relembrar o seu povo. Que esse dia não tinha passado de ser importante, que continuava sendo importante. Ao Moisés levar o povo do Egito para a Palestina, a terra prometida, ao eles caminharem pelo deserto, a Bíblia diz que a comida acabou. Não tinham mais alimentos. Então Deus milagrosamente começou a providenciar pão vindo do céu, o maná, durante 40 anos. Mas a história da experiência de Deus sustentando o seu povo no deserto é mais do que uma história de Deus provendo pão. O maná aparecia 6 dias por semana, de domingo até sexta. Na sexta, no sexto dia, o povo de Deus era instruído a pegar uma porção dupla de maná. Porque no sétimo dia, o maná nunca vinha. Agora, se eles decidissem em outro dia pegar uma porção dupla, o maná ia estragar e começava a cheirar mal. Mas no sexto dia, o maná sempre se preservava até o sétimo dia. O que será Deus estava querendo fazer que o povo se lembrasse com essa experiência? Ele estava querendo dizer a eles que aquele mesmo Deus que os tirou da escravidão foi o mesmo Deus que os criou no início. O Deus libertador é o Deus criador. E ele queria demonstrar para os seus filhos a importância do sábado através da experiência do maná. Deus quer que seus filhos saibam que esse dia, o sábado, permanece hoje como um dia especial para Deus. Que o dia não tinha diminuído em significado, continuava sendo. Então Deus ligou a experiência do maná com o sábado, a lição do sábado. Êxodo 16, verso 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o quê? O sábado. Não haverá. Algumas das pessoas decidiram não seguir a instrução de Deus. Eles rejeitaram a instrução e eles iam no sábado de manhã à procura da porção de maná e não havia. Então Deus teve que dizer para o povo, Êxodo 16, 28, até quando recusareis guardar os meus quê? Mandamentos e as minhas quê? Leis. Amigo, você pode saber nesta noite que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala com uma só voz com respeito ao sábado, o memorial semanal de Deus. Isaías 56, verso 6 e verso 7. Se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração, pois a minha casa será chamada de casa de oração para quantos povos? Para todos os povos. Algumas semanas depois de ter iniciado essa experiência do maná, Deus mais uma vez se aproximou do povo. E mais uma vez Ele demonstrou para eles a importância do sábado, quando Ele escreveu em tábuas de pedra, com o seu próprio dedo, as grandes verdades faladas lá no Jardim do Éden. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de quê? Pedra, escritas como? Pelo dedo de Deus.
Mais uma vez, o povo de Deus foi relembrado da importância do sábado, quando Moisés desceu com as tábuas de pedra, escritas com o próprio dedo de Deus. A sua mensagem pessoal para todos os filhos de Deus, Êxodo 20, começando no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia, eu o quê? Descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia que? Santo. Nestas palavras imortais, Deus está pedindo a toda a humanidade para que não se esqueçam do sábado. Para toda a humanidade. Um memorial semanal da criação. E a Bíblia diz, se nós honrarmos o sábado, Deus promete muitas bênçãos para os seus filhos, com a guarda do sábado. Deixa eu falar bem claro nesta noite para aqueles que estão me escutando. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a frase que diz que o sábado é o sábado dos judeus. Você não vai encontrar essa expressão. Você não vai encontrar a expressão que diz que o sábado é o sábado dos judeus. O sábado era para toda a humanidade e Jesus fez isso bem claro em Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus também disse, Mateus 12, 8, porque o Filho do Homem é Senhor do quê? Sábado. O sábado é mais do que um memorial semanal da criação. É evidência, o sábado é uma demonstração do relacionamento que eu tenho com o meu Deus Criador. Eu, no sábado, ao nós guardarmos o sábado, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Deus divino, que Ele é o único que é digno de louvor e honra e majestade. Ezequiel 20, 20 diz, santificai, desculpe, às vezes fica mais difícil, santificai os meus sábados, pois servirão de quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O poder santificador que Deus usou para santificar o sábado é o mesmo poder que Deus usa para santificar eu e você hoje. É o mesmo poder. E Ele promete, se nós honrarmos o sábado, nós jamais vamos esquecer que o nosso Criador é também o nosso Salvador. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ao guardar o sábado, você está reconhecendo o poder criativo de Deus. Você está reconhecendo o poder de santificar as vidas, santificar a sua vida hoje. E através do Novo Testamento, nós podemos ver no exemplo de Jesus Cristo, que Ele nunca se esqueceu desse dia especial, desse memorial da criação. Enquanto Jesus morou aqui na terra, Ele guardou o sábado.
A Bíblia nos diz em Lucas 4,16, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido, no sábado, conforme o seu quê? Costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o costume de Jesus era para ir aonde no sábado? Aonde? Na sinagoga. Então, se fosse um sábado em Nazaré, aonde, se você tivesse interesse de encontrar Jesus no sábado, onde é que você ia procurar ele? Na sinagoga. Porque a Bíblia diz que esse era o costume de Jesus Cristo. Agora, alguns que estão me assistindo, de repente estão perguntando nesta hora, mas que dia é o sábado? Bem, para os portugueses é bem simples descobrir, né? Porque existe apenas um dia em 7 que é chamado sábado, né? Mas, vamos lá. As pessoas às vezes me chegam, que eu faço essas palestras em inglês e em português, eles chegam para mim e dizem assim, mas como é que eu posso ter a certeza que dia é o sábado? É uma boa pergunta, né? Eles dizem, de repente o dia foi mudado. Mas pense bem nisso. O sábado, nós lemos, foi estabelecido aonde? No Éden. Se o sábado tivesse mudado desde o Éden até o tempo de Moisés, Deus teria tido uma oportunidade excelente para anotar essa mudança quando ele escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. Tinha sido uma oportunidade perfeita. Ele podia ter escrito, eu sei que lá no Éden eu estabeleci o sábado, mas agora mudou. Ele não fez isso. Se o sábado tivesse mudado desde o tempo de Moisés até o tempo de Jesus Cristo teria tido uma oportunidade para dizer, eu sei que a lei diz guarda o sábado, mas mudou. Mas Jesus não fez isso. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo foi na sinagoga no sábado segundo o seu quê? Costume. Então, nem Moisés, nem Deus, com seu próprio dedo, anotou qualquer mudança, e nem Jesus Cristo, pelo seu exemplo, diz que houve alguma mudança. Então, isso para mim diz que o sábado não mudou. Se o sábado fosse mudado, imagine, se Deus fosse mudar um princípio, uma lei, que Ele escreveu com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Note que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de quê? Pedra. Ele não se agachou. Jesus uma vez fez isso, mas Deus não se agachou e não foi escrevendo na areia os 10 mandamentos. Para com o passar do tempo, a água e o vento levassem. Ele escreveu com seu próprio dedo em tábuas de quê? Pedra. Se Deus fosse fazer uma mudança numa lei que Ele escreveu, Ele mesmo escreveu, com o seu dedo em tábuas de pedra, você tem que pensar que algum lugar na Bíblia ia notar essa mudança. Quando Deus faz algo santo, quando Deus santifica alguma coisa, quanto tempo é que essa coisa permanece santificada? Para sempre. Não existe, nós temos na Bíblia, em Gênesis, o ritual da santificação do sábado. Não aparece nenhum outro ritual na Bíblia onde o sábado deixou de ser santificado. O reverso. Então, isso me leva a acreditar hoje que o sábado ainda está em valor, ainda importa para Deus. E o povo de Deus continua guardando o sábado até hoje. É um sinal entre eles e o seu Deus. Eu sei que para alguns que estão ouvindo essa mensagem, de repente é uma teologia diferente, você nunca escutou isso. Você tem vindo a sua vida guardando o domingo, eu sei como é que é. Eu fui criado num lar católico. E eu sei, quando nós pela primeira vez ouvimos esta mensagem, nós ficamos um pouquinho chocados. E o nosso instinto automático foi tentar argumentar, apresentar desculpas, né?
Mas aí o pastor que estava apresentando esta mensagem para nós, o querido pastor Feyerabend, ele leu este versículo que eu vou ler para vocês agora. E para mim e para minha família foi o suficiente. É este versículo aqui em São João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam ao quê? Os meus mandamentos. Quantos mandamentos? Os 10. Quando você olha para o Calvário, o verdadeiro significado do sábado fica tão claro para nós. Ao ver o comportamento daqueles seguidores de Jesus Cristo, aqueles seguidores fiéis de Jesus Cristo. Na sexta-feira, aqueles seguidores de Jesus viram uma tragédia. Todos os seus sonhos tinham sido abalados ao eles verem Jesus Cristo pendurado naquela cruz. Eles viram ele morrer uma morte cruel numa cruz. Todos os seus sonhos agora se encontravam num túmulo escuro, onde lá estava o corpo de Jesus. No último ato de devoção em honra a Jesus Cristo, eles decidiram ungir o seu corpo. Mas a Bíblia diz que primeiro eles pararam para honrar a Deus e dar glória a Deus nas horas sagradas do sábado. Debaixo da sombra maior de qualquer crise humana, os seguidores de Jesus Cristo, os amigos de Jesus, eles descansaram no sábado, de acordo com o mandamento de Deus. Note a sequência de eventos nestes versículos, começando em Lucas 23, 54. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aqui na Bíblia nós temos uma sequência de 3 dias. Note bem esta sequência. Nós temos o primeiro dia, chamado dia da preparação. Nós hoje chamamos esse dia de, nós em inglês dizemos Good Friday, sexta-feira santa, né? Como é que é em português? Sexta-feira santa? Em inglês é Good Friday. Sexta-feira santa. Depois nós temos o primeiro dia da semana, que nós chamamos o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. E a Bíblia diz que entre a sexta-feira santa, né? O dia da preparação, e o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o domingo de Páscoa, entre esses 2 dias nós temos o dia que a Bíblia chama de quê? Do sábado do Senhor. O sábado. E ao nós nos aproximarmos da cruz do Calvário, nós vamos começar a perceber, quanto mais nos aproximarmos de Deus, nós vamos perceber que não é qualquer dia que serve. Não é qualquer um. Deus pediu um dia. Vocês que falam português têm uma certa vantagem, porque o dia da semana, o 7º dia da semana em português se chama de sábado. Em inglês para nós é mais difícil, que o 7º dia chama-se Saturday. E as pessoas chamam de o primeiro dia da semana de Sabbath. Mas 108 línguas hoje, incluindo o português, o 7º dia da semana é chamado de sábado. Agora, alguns dizem para mim, não, mas depois da ressurreição foi abolido. Será que foi? Você sabe que no livro de Atos, o livro de Atos relata 84 encontros, reuniões, que Paulo teve no sábado. Por exemplo, Atos 17, 1 e 2. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, conforme o seu costume,
Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Dizem, mas isso foi na sinagoga, isso foi com os judeus. Existe outra ocasião que Paulo estava numa sinagoga pregando e as pessoas chegaram para ele, eles eram visitas e disseram assim, quem sabe no próximo sábado você pode vir pregar para nós. Atos 3:42. Os que? Gentios rogaram que no que? Sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Verso 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 16:13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mais outro. Aqui está vamos parar aqui. Vários exemplos na Bíblia, depois da ressurreição, onde o sábado ainda foi honrado. E a Bíblia diz que isso é uma das características do povo de Deus no fim dos tempos. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e fé em Jesus. Quantos mandamentos é que o povo de Deus guarda? 10 mandamentos, não 9, 10. E um desses 10 mandamentos diz, lembra-te dos dias do sábado. E a realidade nesta noite, a você me ouvir, é que a maioria dos cristãos tem se esquecido do sábado. Mas esta verdade bíblica é uma verdade que vai permanecer eternamente. O sábado foi estabelecido lá no Éden, foi reafirmado no Sinai, quando Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, foi observado pelo seu povo, foi observado, guardado por Jesus Cristo, foi honrado pelos discípulos, é um sinal do poder de Deus, e o sábado será guardado no novo céu e na nova terra. Vejam comigo, Isaías 66, 22, 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Vocês estão vendo a mensagem nesta noite? Eu sei que para alguns de vocês que estão me ouvindo, ou no Brasil, na América do Norte, América Central, na África, isso é uma verdade que vocês não conheciam. Mas nesta noite, Jesus está fazendo um convite pessoal para você. Não sou eu que estou fazendo esse convite. Eu sou um instrumento, Deus está fazendo o convite, para que você possa passar pela experiência da guarda do sábado. Que você possa passar pela experiência da oportunidade, da regeneração, da reinforcement, da renovar das suas forças, do relaxamento mental. O sábado é um tesouro de Deus para nós. É uma oferta de Deus para os seus filhos. É um tesouro que Ele está entregando a cada um de nós. Um tesouro com um valor incalculável. Às vezes as pessoas me dizem, eu não guardo um sábado porque eu não sou legalista. Irmãos, guardar o sábado não é ser legalista. Guardar o sábado não é tentar ganhar o céu através dos meus esforços, porque no sábado eu descanso. Eu descanso no sábado. Mas cada sábado, ao eu vir perante meu Deus, eu reconheço que Ele é o meu Criador. E eu sou a sua criatura. E cada sábado eu rogo para Ele
que Ele possa usar esse poder santificador, o mesmo poder que Ele usou para santificar esse dia, que Ele possa santificar a minha vida. Para mim, o sábado é uma lembrança que Ele não somente é o meu Criador, mas Ele é o meu Salvador. Amigo, por que não aceitar nesta noite a oferta de Deus, o tesouro de Deus, o sábado? Por que não tomar o voto agora de reconhecer que na sua vida existe apenas o nosso Deus, o único, Deus único, Criador da terra. Os astros a brilhar no espaço sideral. Foi Deus, somente Deus, somente Deus nos revelou seu plano redentor. Tanto ao mundo Deus amou, que seu Filho enviou. Foi Deus, somente Deus, somente Deus é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, será o sol de nosso eterno lar. Nossa alma então irá para sempre descansar em Deus, somente em Deus. Deus, somente Deus é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Na ilha de Cuba, lá bem no porto de Havana, tem este castelo chamado El Morro. Daqui embarcações saíam
de Cuba para a Espanha, lotados de tesouros, diamantes, ouro, prata, esmeraldas. Aqueles navios saíam e a grande maioria chegava na Espanha sem problema, mas em 1662, um desses navios, Nossa Senhora de Atocha, de 700 toneladas, saiu deste local e depois de pouco tempo de viagem afundou com todas aquelas riquezas. Durante muitos anos, mergulhadores procuraram aquele tesouro, nunca encontraram. Depois um homem, especulando, tentando encontrar, decidiu chamar alguns amigos. Eles investiram um pouco de dinheiro, cada um investiu $1.000. Eles encontraram uns antigos mapas daquela região e saíram à procura desse navio. E o que eles encontraram era além da sua imaginação. Eles encontraram aquele navio e todo o seu tesouro. Eles começaram a tirar tesouro lá do navio afundado. Apenas 47 toneladas só de ouro. Aquele investimento de apenas $1.000 se tornou em centenas de milhões de dólares. Amigo, Deus tem um tesouro para você. Está bem próximo de você. É o tesouro do sábado. Por que não passar pela experiência do sábado? Decide agora seguir a Jesus Cristo, guardando o seu dia de sábado. Orem comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo sábado. Nós te pedimos por aqueles que estão se entregando a Ti agora, que vão Te seguir guardando o sábado. Os abençoe ricamente, Pai, assim como aqueles que já guardam o sábado. Em nome e por amor de Jesus, nós Te rogamos. Amém. Hoje queremos oferecer gratuitamente para você um exemplar do livro Estacione Aqui e também um DVD que contém a cópia do programa de hoje. Não perca a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o Santo Dia do Senhor, o sábado. Peça ainda hoje o seu exemplar do livro Estacione Aqui e a sua cópia do DVD, O Dia que Faz a Diferença. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Espero que você esteja apreciando as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos nessa série Contagem Regressiva para a Vida. Se você perdeu algum programa da série ou gostaria de rever algum dos programas do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Não deixe de nos seguir no Twitter ou de visitar a página no Facebook. Bem, até a próxima semana. Mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.